Primeiramente, boa noite. Boa noite, tudo bem aí? Tudo bem com vocês? É sempre um desafio e uma alegria quando o pastor Adrian me convida para dar prosseguimento à série de mensagens. É um desafio pessoal para mim, entender melhor a carta e melhor os textos e, como ele mesmo disse, fazer a aplicação nisso durante a semana. É um desafio pessoal para que todos possam compreender da melhor maneira possível o que Deus tem para falar a cada um de nós nessa noite e durante as outras pregações. Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento à série de mensagens sobre identidade espiritual. E o tema que nós iremos conversar um pouco essa noite é: cuide de suas raízes. Cuide de suas raízes. E o texto que iremos ler nessa noite está lá em 1 João, Epístola de João, primeira epístola, capítulo 2, versículos 24 a 28. Primeiro João, capítulo 2, versículos 24 a 28. Ok, vamos lá. Eu lerei na versão NVI. Você acompanha aí na sua versão aí. Diz assim o texto: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, a gente te pede, ó Deus, nessa noite, misericórdia, a gente pede socorro a Ti, Senhor, para que a gente entenda, ó Deus, o que o Senhor tem para falar a cada um de nós nessa noite. Senhor, a gente pede que o Espírito Santo nos dê discernimento, sabedoria, ó Deus, e que possa nos dar também conhecimento, intelectualidade, ó Deus, e sabedoria e sensatez, para que a gente compreenda, ó Deus, os textos, para que o Senhor fale, ó Deus, de forma muito íntima para cada um de nós. Que o nosso coração, que os nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir o que o Senhor tem para dizer a cada um de nós. Espírito Santo, faz a Tua obra aqui na Tua igreja, nessa comunidade, nessa noite. Nós te pedimos, suplicamos isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eu oro. Amém. Bom, antes de começar o texto, eu tenho algumas perguntas para fazer, algumas reflexões. Quem aqui não gosta de novidade? Não gosta de novidade. Quem gosta só de coisa antiga, não gosta de nada novo, só gosta de coisa antiga. Bom, eu acho que todo mundo gosta de novidade. Todo mundo gosta de novidade, né? Os mais antigos que moravam na roça, que não tinha tecnologia nenhuma, qual era a novidade que eles buscavam? Aquela fofoca, a fofoquinha, né? Você está dentro da casa, você nem precisa saber a notícia chega para você dentro da casa. É uma novidade que acontecia naquela época. Para homens, qual que é o carro do ano? Qual que é a tecnologia do carro zero que vai sair de fábrica o mês que vem? Busca novidade. Para as mulheres, qual que é a maquiagem do momento? Qual a maquiagem que dá bombando aí nas redes sociais? Né? O que está acontecendo do mundo novo aí? Qual que é o novo jogador de futebol que vai chegar no time que a gente gosta? Será que vai vir o fulano, ciclano? Será que ele é bom? Qual que é a novidade do meu time? O mundo todo, desde que o mundo é mundo, desde que gente é gente, as pessoas procuram novidades. Novidades e novidades, novidades. Essa semana, dias atrás, a Apple, né, que produz o iPhone, lançou o último iPhone.
O celular do momento, o celular faz tudo, faz até pipoca, talvez. O celular faz tudo, tudo. Tudo que você imagina, o celular faz. E aí as pessoas, milhares e milhares de pessoas estavam lá na internet, ao vivo, para procurar, para saber qual era o tipo de novidade que o celular iria oferecer para a população. É novidade. E aí é muito interessante porque assim, é tanta novidade, tanta novidade, tanta novidade, que quando você aparece com o iPhone, desde aqui, ó. Você lançou o iPhone, isso aqui é o iPhone, né? Aparece aqui, a pessoa fica assim, não, mas o que é isso, gente? Você usa esse celularzinho, ele usa mesmo aqui, ó, ele funciona. Ó. Ele funciona. E a tecnologia dessa época era tanta que ele vinha com uma lanterninha. Era a novidade do momento, era um celularzinho desse com lanterninha. Desde que o mundo é mundo, as pessoas procuram novidade. Procuram novidade. Existe uma tendência nos dias de hoje a procurar coisas antigas, né? Quem nunca ouviu palavras assim, retrô, vintage, né? Tá na moda essas palavras assim. Tudo é retrô, tudo é vintage. É essa busca por valores antigos nos dias de hoje. Mas mesmo assim, as pessoas procuram novidades sempre, sempre. E esse retorno às coisas antigas é muito bom, é saudável. É você dar valor a algo que existia no passado, que hoje não existe mais, e aí existe esse grupo que tenta resgatar essas coisas boas do passado, né? Nós, na área da música, quantas pessoas, quantos jovens, hoje não estão tocando chorinho, não estão tocando aquele samba raiz da Lapa, lá do Rio de Janeiro, né? As músicas de antigamente, as pessoas estão trazendo, estão resgatando esses valores para a nossa época. E falando em valores, em trazer de volta, né, esses valores, tudo que era bom no passado para agora. Conselho de mãe. Conselho de mãe é uma coisa que sempre está na moda. Quem nunca ouviu a frase seguinte: leve o guarda-chuva que vai chover. Leva o guarda-chuva que vai chover. Filho, leva uma blusa, leva um casaco, que vai esfriar à noite. Quem nunca? Quem nunca ouviu frases assim? E é muito engraçado porque a minha avó falava, a minha mãe falava. Aí esses dias eu virei para a Deise e falei, viu, você não vai levar blusa? Não, vai esfriar à noite, hein? Vai esfriar à noite. Existem coisas que nunca saem de moda. Nunca saem de moda. Esses conselhos que os nossos pais, os nossos avós sempre nos deram e que passou de geração em geração. E de alguma forma a gente vai levar isso para a vida e a gente vai ensinar os nossos filhos e os nossos filhos ensinarão nossos netos e por aí vai. Há certas coisas que nunca perdem o seu valor. E é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar nessa noite. É mais ou menos isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. E aí, sobre esse título, cuide de suas raízes. Raízes. E aí, pesquisando, raízes, eu encontrei basicamente 2 tipos de raízes. Raiz como origem, né, como princípio, e raiz da planta. Plantinha, raiz, ok? Raiz como origem, como princípio e com planta. Bom, vamos tratar primeiramente sobre raiz como origem, como princípio. Versículo 24 do texto diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Algumas palavrinhas saltam desse texto. A primeira delas é cuide, ou cuidem. Cuidem. Tenham cuidado, tenham zelo, tenham esmero por aquilo, por algo. Hoje pela manhã foi apresentado o Moisés, filho da Érica e do André. E é muito engraçado, eu acho engraçado, particularmente, quando as pessoas, que não é filho, se tem que segurar o bebezinho, né? Geralmente pastor passa aperto assim, né? Segura o bebezinho e parece que é de cristal e pode quebrar, e fica aquela coisa, aquela situação. É um cuidado que tem que ter com criança, né? Todo mundo
provavelmente já se curou um recém-nascido e tem todo esse cuidado, esse zelo. É o cuidado para que nada aconteça. Então a primeira palavra aqui desse versículo é cuidem. Mas cuidem do quê? Por que a gente precisa ter cuidado? A gente precisa ter cuidado com aquilo que eles ou nós ouvimos desde o princípio. Cuidem daquilo que nós ouvimos desde o princípio. E aí, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, quais foram as primeiras palavras, os primeiros conselhos, os primeiros textos bíblicos que chegou para mim logo que eu me converti? Quais foram os ensinamentos que o seu pastor, o seu líder, os seus pais, os seus avós deram para você quando você se converteu? Quem é recém-convertido, é fácil lembrar. Ainda mais quando está na classinha do pastor. É muito fácil lembrar. Mas e aí, quem tem anos de caminhada com Cristo? Quem tem anos de caminhada com Cristo? Aquilo que você ouviu, aquilo que você leu no início da sua conversão, você tem cuidado dessa palavra? Você tem cuidado? Você tem zelo pela palavra que você ouviu? Eu preciso confessar uma coisa, não é engraçado, mas é engraçado. Assim que eu me converti, com 15 anos, na igreja presbiteriana em São Paulo, né, recém-convertido, e aí você tinha uma classe de catecúmenos, que, né, na prática é uma classe de pastor. Eu fui doutrinado na igreja presbiteriana, eu fui estudar a Bíblia, e aí eu tinha que aprender a abrir em Ageu, em Sofonias, em segundos, eu tinha que decorar toda a Bíblia, e quantos livros tem na Bíblia, e para adolescentes aqui é muito legal. É muito legal, é divertido, né? Você descobrir as coisas da Bíblia, assim, ainda mais recém-convertido. Aí aí chegou o grande dia, juntou toda a liderança da igreja, imagina a liderança Nova Vida, assim, juntou todo mundo. Aí, Danielzinho vai lá, na frente de toda a liderança, e tem que mostrar que ele sabe das coisas, que ele é convertido de verdade. Ele tem que falar a Bíblia de cabo a rabo, tem que falar todas as coisas, de versículo de cor, fala 20 versículos de cor aí. Aí foi mais ou menos isso. Eu acho que aqui não aconteceu com você, mas é mais ou menos isso que aconteceu comigo. E eu me lembro de um conselho, de um presbítero. Ele chegou para mim muito sério, um senhor de idade. Ele não sorria para nada, assim, não sorria para nada. Não sorria para nada. Tinha hora que eu achava que ele era banguela, assim, porque ele não abria a boca. Eu achava que ele não sorria, gente. Basicamente, ele não sorria. Aí ele chegou para mim muito sério, e falou assim: Felipe, eu estou vendo que você é convertido realmente, seja bem-vindo à igreja presbiteriana. Eu tenho um conselho para falar para você. Um conselho de presbítero, de ancião, de alguém mais velho. Nunca entre no estádio de futebol. Pô, corintiano não entrar em estádio de futebol? O Felipe acatou o conselho? Não, lógico que não, né? Lógico que não. Mas é interessante que toda vez que eu lembro de conselhos, o conselho do irmão Joaquim, do presbítero Joaquim, sempre vem na minha mente. Nunca vá em estádio de futebol. Aqui, quando eu me mudei para Minas, acho que eu nunca fui uma vez só. Mas assim, é impossível não ir no estádio de futebol, quem gosta de futebol. A minha mãe, ela tem um conselho, esse conselho sempre vem na minha mente. Minha mãe diz assim, desde que eu nasci, ela fala o seguinte: tudo que começa errado, termina errado. Tudo que começa errado, termina errado. Não tem jeito de começar alguma coisa certa, um plano, um projeto, alguma coisa. Começou a fazer o bolo errado, vai terminar errado. Começou um projeto errado, vai terminar errado. Não tem como. E tem coisas que às vezes eu brinco com o Daisy assim, né? Começou errado, e larga a mão que isso aqui vai acabar errado. São princípios, são conselhos que estão dentro de mim, que estão dentro do meu coração e que eu levo para a vida. Esse da minha mãe, eu segui fielmente. O do irmão Joaquim, coitado do irmão Joaquim, né?
Acho que eu nunca falei para ele que eu fui no estádio, assim, mas senão ele caía duro. Mas existem conselhos, princípios que estão dentro de nós desde o início da nossa conversão, da nossa vida. E é desses princípios que a gente tem que tomar cuidado. É desses princípios que a gente tem que tomar zelo. Porque o mundo, hoje em dia, é tão rápido, tem tanta novidade, que a gente esquece do básico. A gente esquece de coisas basilares que nós aprendemos. Já diz por aí que o excesso de informação desinforma. Excesso de informação desinforma. Hoje nós vivemos numa tecnologia, numa sociedade de tanta informação, que nós lemos alguma coisa há 15 minutos atrás e você não consegue falar direito o que você acabou de ler. Quanto mais a gente trazer à memória, ao coração, coisas que nós ouvimos, que nós lemos de anos atrás. No início da nossa conversão. Nós precisamos ter cuidado. Outra palavra interessante que me salta aos olhos é a palavra permaneça. Cuidem para aquilo que vocês ouviram desde o princípio, permaneça em vocês. Significa que se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver zelo por aquilo que nós ouvimos, essas coisas podem se perder. Essas coisas, essas informações, esses conselhos podem se perder. Se perder. Lógico que mamãe falou centenas, milhares. Mamãe, ela é formada em teologia e eu fico brincando com ela que cada vez que ela vinha para dar conselho, não era um conselho, era um sermão. Literalmente, 40 minutos, com 3 pontos, introdução e conclusão. Mamãe é assim. Mamãe não dá um conselho, ela dá um sermão. Se a gente não tiver cuidado por aquilo que a gente ouviu desde o princípio, pode se perder. De alguma forma ou outra pode se perder. A gente tem que ter zelo e cuidado por tudo que a gente ouve, o que é referente à palavra do Senhor, a conselhos bíblicos, a conselhos de líderes espirituais. Eu tenho certeza que pastor Adrian já fez centenas, milhares de atendimentos para as pessoas da nossa comunidade. E eu tenho certeza que muitos dos conselhos estão no coração de vocês, assim como está no meu. Só que eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter zelo para que esses conselhos não se percam durante a caminhada. Deve permanecer em vocês. Tudo que a gente ouviu deve permanecer em mim e em vocês. Porque tudo que nós ouvimos e lemos e cremos como conselhos, e conselhos espirituais, e conselhos bíblicos, Deus fala conosco por meio desses conselhos. Deus fala conosco ainda hoje por tudo que a gente ouviu há 10, 20, 30, 40, 60 anos de caminhada cristã. Deus ainda fala. É através da palavra de Deus que nós temos comunhão com Deus Pai e Deus Filho. Versículo 24 ainda. Porque se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Cuide para que você ouviu, para que você tenha ouvido, permaneça em vocês, porque é dessa maneira que nós teremos comunhão com Deus, com Jesus. É dessa maneira, é somente dessa maneira. Quanto menos esses conselhos, quanto menos texto bíblico permanecer em mim, menos comunhão com Deus eu tenho. Está na palavra. Então, muito cuidado. Muito cuidado. É através do Evangelho que transformou a minha vida, que transformou um dia a sua vida. É através desse Evangelho que nós temos comunhão com Deus. É através desse Evangelho que nós criamos raízes com a videira. E quem é a videira? Quem é a videira verdadeira? Jesus é a videira verdadeira. E aí, quando eu penso em raízes como planta, né, como botânica, como a plantinha lá, raízes, então vem a segunda forma, a segunda maneira da palavra, de fazer a aplicação da palavra raiz, que é raiz como fundamento, raiz como fonte, raiz como algo que gruda,
e que tem toda a sua alimentação do solo. E aí eu fui procurar o conceito, o significado da palavra raiz, e eu achei muito interessante para ajudar a gente nessa ideia. Raiz, órgão dos vegetais que fixa a planta no solo, absorvendo desde a água e os sais minerais indispensáveis à sua existência. É para isso que serve a raiz. Basicamente para duas coisas. Para grudar a planta, né, no solo, e através de estar no solo, a partir do momento que está no solo, ela se alimenta. Ela se alimenta. A raiz, ela dá estabilidade para a planta, dá firmeza. Planta com raiz pequenininha, qualquer ventinho tomba. Qualquer ventinho, qualquer criança vai lá, chuta lá, dá um bico lá, a plantinha cai. É isso que acontece. Mas planta com raiz forte, planta com raiz grande, pode passar um furacão Irma lá, ó, e a planta está lá. Os coqueiros estão lá, está tudo lá. Raiz forte. E onde tem ficado a nossa raiz? Onde temos plantado a nossa raiz? Às vezes a raiz não é forte o suficiente, e aí qualquer vento de doutrina, e aí qualquer um que fala qualquer coisa, a gente passa a acreditar. A gente despreza aquilo que a gente aprendeu do início da nossa conversão, e aí a gente deixa de lado esses princípios, tudo que a gente aprendeu, e aí qualquer vento, a plantinha vai embora. A nossa convicção em Jesus, a nossa fé em Jesus, ela tomba. Porque as nossas raízes não estão firmadas no Senhor. E aqui, abrindo parênteses, sobre o que o pastor Adrian falou pela manhã. O melhor solo para a nossa raiz fixar lugar, se alimentar diariamente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o melhor solo possível que existe para nós cristãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A gente tem que entender que nós somos cristãos e como a Bíblia, como a única regra de fé e prática, tem que ser o nosso norteador, o nosso guia. O problema é que a gente tem tanto acesso à Bíblia, tanto acesso à Bíblia, tanto acesso à Bíblia, que a gente começou a desprezar. A gente prefere ler livros de teologia, de filosofia, de autoajuda, quais os gurus da espiritualidade, o que os gurus da espiritualidade estão falando, mas a gente não lê a Bíblia. Aí o que acontece? Qualquer crise, a gente tomba, a gente chora, a gente esperneia, a gente fica bad, e aí cuidado do pastor, né? Que tem que atender no gabinete ali, a agenda gigantesca, porque a pessoa não criou raiz no Evangelho de Cristo. Hoje nós temos no Brasil dezenas e dezenas de versões de Bíblia nos celulares. No celular a gente consegue baixar diversas dezenas de versões da Bíblia e a gente não sabe abrir em Malaquias. A gente não sabe o que diz o Sermão do Monte. Onde que está a nossa raiz? Onde temos plantado a nossa raiz? E aí, por falar em raiz, é impossível falar desse tema sem a gente citar João 15. Aí eu peço para que a gente abra Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 9. Texto lindo, conhecido de todos. João 15:1 diz assim, palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos não são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Permaneçam. Crie raízes eternas. Crie raízes que deem frutos. Crie raízes com resposta e como resultado a vida eterna. A vida eterna. Mas você fala, Felipe, mas você acabou de falar que nós somos raízes, e aqui Jesus está falando que Deus é a videira, e aí nós somos os ramos e tal. Como que se dá nisso? É muito simples. Quando nós estamos com Cristo, nós somos um com Ele. A vida de Deus está em nós. A vida de Deus está em nós. Nós acreditamos nisso. Então, Ele é a árvore toda e nós somos esses pequenos pedaços de um todo. Que o nosso coração possa criar raízes na palavra dEle. Na palavra dEle. Versículo 25 da carta de João diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Aqui não se trata de nenhum debate teológico, aqui não se trata de nenhuma autoajuda, aqui não está no campo das ideias. Aqui está no campo da nossa vida, da nossa eternidade. Permaneçam com Deus, permaneçam na sua palavra, permaneçam. Por mais que as coisas sejam bagunçadas nesse mundo louco, permaneçam. Permaneçam nos bons conselhos que vocês ouviram no início da conversão. Permaneçam nos textos bíblicos que aprofundam a fé em Cristo. Permaneçam nas promessas que Deus tem para cada um de nós. Permaneçam. Permaneçam. Porque essa é a promessa. A vida eterna. A vida eterna. Se o coração... Sem ter o coração enraizado nas Escrituras Sagradas, nós não podemos ter comunhão com Deus. E sem comunhão com Deus, não se tem a vida eterna. É um processo. É um processo. Isso não se trata de nenhum tipo de questões que a gente discute aqui na escola dominical. É a nossa vida que está em jogo. É a nossa vida que tem que ser tratada. E quando eu vejo isso, eu fico muito preocupado e ao mesmo tempo feliz. Preocupado porque nós temos visto cada vez mais cristãos com desatenção na palavra do Senhor. Nós temos visto cada vez mais cristãos que se dizem cristãos, mas que não entendem nada da palavra do Senhor. E eu fico feliz porque tenho visto pequenos focos de cristãos que têm buscado as Escrituras o tempo todo. Têm colocado de lado todo tipo de questões teológicas para buscar a palavra do Senhor. Então, quando vejo movimentos, em rede social se vê muito isso. Movimentos de cristãos que só querem a Bíblia, só querem saber o que está escrito na Bíblia. Não querem saber se o pastor A, B ou C, o famoso da igreja grande tem falado. Não, eles querem ver o que a Bíblia diz. E graças a Deus que isso tem acontecido em muitos meios, e graças a Deus que isso tem acontecido na nossa vida. E na nova vida também. A nossa comunidade, graças a Deus, preza por um bom estudo da palavra. Graças a Deus. Com isso a gente permanece em Deus, com isso nós permanecemos em Cristo. Versículo 26. Por que João escreve essas coisas? Ele escreve essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Os querem enganar. Ele não está escrevendo essas coisas à toa. João percebeu que existia um movimento na Ásia Menor, os gnósticos, os falsos mestres, né? Os anticristos, como foi falado hoje pela manhã. Existia esse pessoal aí que estava tentando enganar os cristãos. Estava tentando enganar.
Para isso, esse é o motivo que João escreveu esse texto. E falando mais uma vez em tecnologia, a internet deu voz a muita gente ignorante. Tem muita gente boa? Tem muita gente que publica coisa boa, que fala coisa boa? Lógico que tem, lógico que tem. Mas o advento da tecnologia deu voz a muita gente ignorante. Hoje em dia qualquer um pode ligar um celular, uma câmera e falar a asneira que quiser. E muita gente bate palma e fala amém, glória a Deus. Hoje os falsos mestres, os anticristos, estão muito próximos de nós. Você pegar o seu celular aí no bolso aí e acessar uma pregação, um estudo bíblico, sem saber a referência, sem saber quem é aquela pessoa, infelizmente você é alvo fácil para ser enganado. E é um lugar horroroso, né? Hoje em dia é um lugar assim, que você vê cristão brigando com outro cristão. É o tempo todo a discussão, o tempo todo um falando mal do outro, um dando dedado no olho do outro, e é uma bagunça generalizada. Eu particularmente, a rede social talvez mais famosa hoje seja o Facebook, e eu há muito tempo que eu não entro, porque é nojento. Você vê cristão acusando outro cristão de coisas tão banais. Tão banais. Então, quando a gente lê esse texto, que existiam pessoas que queriam enganar os crentes, hoje também existe. Certamente hoje também existe. E o pior é que tem gente trocando a leitura da Bíblia por pregações na internet. Tem gente que prefere passar 8 horas vendo o que aquele pastorzão está falando, do que gastar metade desse tempo na leitura da Escritura Sagrada. Essa é uma realidade que a gente tem encontrado com frequência. A pessoa sabe tudo que o outro falou lá na internet, mas não consegue falar 10 versículos de cor. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso meio. A gente precisa ter a palavra de Deus enraizada no nosso coração, para que quando esses falsos mestres, eles tentarem enganar a gente, enganar o povo de Deus, que a gente possa ter raiz forte na palavra do Senhor. Que a gente possa ter a raiz forte nas Escrituras Sagradas. Que a gente lembre das promessas que Deus tem para cada um de nós. E versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Aí se você ler esse texto de forma muito fria, sem entender o contexto, você fala assim, então nenhum homem pode me ensinar, quem ensina é Deus. Então esse negócio aí de acabar com a EBD aí tá certo mesmo, está na Bíblia. Que o pessoal ensina que é errado. Vamos acabar com a classinha do pastor, acabar com a EBD, vamos acabar com esses estudos aí. Eu não preciso que nenhum homem me ensine. É o Deus, é o Espírito Santo que me ensina. Se você fazer uma leitura muito fria do texto, sem entender o contexto, é isso que dá para pensar, é isso que eu pensei, sem entender o contexto. Mas não é isso. Por isso que é muito importante a gente conhecer o contexto da carta. É muito importante a gente entender o contexto que João escreveu essa carta às igrejas da Ásia Menor. Os gnósticos, os falsos mestres, eles afirmavam para os cristãos da Ásia Menor que só eles possuíam o conhecimento superior. Só eles conheciam o conhecimento de Deus e das coisas transcendentais e das coisas espirituais. Somente eles entendiam dessas coisas. Somente eles entendiam dessas coisas. Eles tinham contato direto com Jeová, assim. Brother, amigão de Jeová. Vocês são cristãos aí, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Palavra direta de Deus, vindo dos céus. Porque eu sou amigo de Jeová, sou assim, pau a pau com ele. Os gnósticos daquela época falavam dessa maneira. E aí os cristãos daquela época falavam assim, mas então eu acho que eu vou ouvir o que esse cara tem para falar. Porque ele fala que está falando em nome de Deus, então eu vou ouvir o que ele está falando. E algumas versões, nesse versículo aqui no 27, no 26, né, que alguém quer enganar, algumas versões da Bíblia vai dizer que
os cristãos estavam sendo enganados. Então já tinha alguns irmãozinhos daquelas igrejas, que estavam sendo enganados pelos falsos mestres. Quantos falsos mestres hoje em dia nós conhecemos? São doutores, especialistas, experts, PhD na área da espiritualidade. Eles são especialistas em crescimento de igreja. Vem para a minha igreja que eu vou ensinar você a montar um esquema aqui de crescimento. Sua igreja vai bombar. Sua igreja hoje tem 100, amanhã vai ter 5.000. Vem aqui, vou te ensinar. Tem alguns que são especialistas em vender a fé. Defende a fé, a unha e dente, e não pode nada estar no campo das ideias, e é tudo no campo da fé, e é isso mesmo. Existem aqueles experts que são na área de avivamento da igreja. A sua igreja está mortinha? A sua igreja não ora? A sua igreja está meio fraquinha, está morna, né? Então vem cá, vou ensinar você então a dar um avivamento na sua igreja vai bombar. Santo Inês, BH vai conhecer a sua igreja. Cola aqui comigo, sou expert nisso. Tem alguns que são especialistas em oração forte, explosão de poder, explosão de cura, profecia. Faz e acontece. Eles dizem que são homens de Deus. E o texto vai dizer uma coisa muito interessante, porque existe uma relação entre unção verdadeira e unção falsa. Há aquela brincadeira, né? Que uns são e outros não. É mais ou menos isso. Uns são e outros não. Existem pessoas nos dias de hoje falando em nome de Deus, agindo como se fossem homens de Deus, mas quando você vai ver onde que a raiz deste homem está firmada no engano, na autoaprovação, no dinheiro, no poder, na fama, no sucesso ministerial. A raiz desses homens estão firmados em todas as coisas, menos na Escritura Sagrada. Menos as Escrituras Sagradas. Cuidado. Eles podem me enganar, eles podem enganar a cada um de nós. Por isso que o nosso coração tem que estar enraizado na palavra de Deus. E aí, diante desse cenário, a gente pode visualizar que existem igrejas que dão ênfase somente nas Escrituras, somente na palavra de Deus. Não existe? Existe igreja assim, que tudo que é do Espírito Santo é deixado de lado. Tudo que é mover do Espírito, deixa de lado. Vamos estudar as Escrituras, só as Escrituras. Tem muita igreja assim. E aí, em contrapartida, tem igreja que despreza as Escrituras, que a Bíblia aqui é só para quem é pensador, só para quem é teólogo e tal. Aqui, a nossa igreja, o que bomba é o Espírito Santo. Aqui é Espírito Santo do começo ao fim. Deve conhecer algumas igrejas assim. É muito comum. Então, existem os dois lados. O lado da igreja que só pensa nas Escrituras e o lado que só pensa da igreja no Espírito Santo. E aí no versículo 27 é interessante porque quando João fala assim, olha, quem vai ensinar vocês é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que ensina. Porque aqueles mestres, os gnósticos, eles queriam ensinar a igreja, porque eles tinham conhecimento. E aí João fala assim, não, meus amigos, tudo que eles estão ensinando é falso. Quem ensina de verdade é o Espírito Santo. Quem ensina de verdade é o Espírito Santo. E é verdade. Eu acho que todo mundo, pelo menos aqui desse local, já leu um texto bíblico centenas de vezes. Já leu. Leu. Aí tem um dia que você lê o mesmo texto e você entende. Dá um clique assim. Caramba, esse texto diz isso. Mas eu já li esse texto trocentas vezes. E agora que eu entendi. Quem que está te ensinando? É o Espírito Santo que está te ensinando. É o próprio Espírito de Deus que está ensinando você aquela passagem que você já leu centenas de vezes e nunca entendeu. É isso que acontece. Os falsos mestres ensinam falsas verdades acerca de um falso evangelho, com falsas doutrinas,
são pessoas falsas. São os anticristos. Mas nós temos em nós o Espírito de Deus. Nós temos em nós o Espírito Santo, o Espírito vivo de Deus no nosso coração. É Ele quem nos ensina. É Ele quem nos ensina. Ele pega na nossa mão e ensina aquele texto que a gente nunca entendeu. É por isso que quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente pede para que o Espírito Santo ilumine o nosso conhecimento, o nosso intelecto. É isso. Porque somente o Espírito Santo pode revelar coisas espirituais. Nenhum homem vai revelar coisas espirituais a não ser por intermédio do Espírito Santo. E a vida cristã é assim. A vida cristã é assim. A vida cristã, ela tem que ter, de um lado, a nossa raiz firmada nas Escrituras Sagradas, e o outro lado, o Espírito Santo nos auxiliando. É assim que funciona a vida cristã. A gente enraiza o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, na palavra de Deus, e o Espírito Santo vai nos ensinando. O processo é esse. O processo tem que ser esse. O nosso caminhar cristão tem que ser pautado nessas duas verdades. É como se fosse dois pés. Dois pés. Você quer ver como funciona? Danielzinho, vem aqui. Daniel é a nossa vida cristã. É a nossa vida cristã. Ele pode, né? É a vida cristã. Ele é magrinho e tal, mas é a nossa vida cristã. Você é a vida cristã. Qual é o seu nome? Daniel. Não, vida cristã. Vida cristã. Isso. Qual é o seu... Vida cristã. Vida cristã. Daniel é a nossa vida cristã. Ele é meio magrinho assim, ó. Tem que jejuar e orar mais, viu? O seu pé direito é a Escritura Sagrada. É onde está a nossa raiz. Tá bom? E o seu pé esquerdo é o Espírito Santo nos ensinando. Se você tiver só a Escritura Sagrada, sem o Espírito Santo ensinando, acontece assim, ó. Tenta caminhar. Difícil? É difícil? Só a Escritura Sagrada é difícil? Tá, beleza. Agora muda. Agora você tem só o Espírito Santo, você não tem a Escritura Sagrada. Tenta andar. Difícil, né? É difícil andar quando só tem o Espírito Santo ou só tem a Escritura Sagrada. É difícil. Agora quando você tem os dois, você tem a Escritura Sagrada de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus vivo, e você tem o Espírito Santo de Deus nos ensinando sobre todas as coisas. Como que você faz para caminhar? É assim que funciona a vida cristã. É assim que funciona. Obrigado. É assim que funciona. A Escritura Sagrada tem que andar junto com o Espírito Santo de Deus nos ensinando. Essa é a dinâmica da vida cristã. E no versículo 28, para terminar. Por que tudo isso? Filhinhos, agora permaneçam nele, em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, na Trindade, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Acontece tudo isso, toda essa dinâmica, para o agora e para o além. Essa dinâmica toda acontece no nosso dia a dia. Ela tem que acontecer na nossa segunda-feira, quando a gente vai trabalhar, quando a gente leva os meninos no colégio. Mas ela não é só para agora. Ela é para a eternidade. Quando Jesus voltar, né, quando o tempo de Cristo vier, a segunda vinda dele, a gente vai apresentar isso. O nosso coração, a nossa raiz, firmada nele, firmada na palavra do Senhor, sendo acompanhado, sendo ministrado pelo Espírito Santo. Amém? É assim que é a vida cristã. Então, como conclusão, que a gente coloque nossa raiz na palavra do Senhor e que sobre todas essas coisas o Espírito Santo nos ministre. Cada dia mais, cada vez mais, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Santo Deus, a gente te louva, Pai. A gente te agradece porque são verdades,
não ditas por mim, nem por estudo, nem por livros, mas é o Espírito Santo do Senhor que revela a cada coração aquilo que a gente precisa ser mudado, naquilo que a gente precisa ser transformado, ó Deus. Senhor, que o nosso coração possa estar firmado na palavra do Senhor. Que diante, ó Deus, de qualquer tempestade, que essa raiz possa estar fincado, ó Deus, nas promessas e na palavra do Senhor. Que não importa, ó Deus, se os falsos mestres preguem falsas verdades, ó Deus, porque nós temos o verdadeiro. Nós temos a verdadeira mensagem, nós temos a verdadeira mensagem, ó Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Espírito Santo, nos ensine, ó Deus, nos ensine a viver, nos ensine, ó Deus, a comunhar, a ter comunhão, ó Deus, a comungar uns com os outros. Que a gente possa colocar toda a nossa raiz, a nossa força, a nossa experiência, a nossa intelectualidade, ó Deus, na Escritura Sagrada. Que a Bíblia seja, ó Deus, sim, o nosso norteador, o nosso guia. Que sempre possamos correr, ó Deus, para as Escrituras quando tudo ficar ruim. E que o Espírito Santo, ó Deus, nos auxilie sobre todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, auxiliador. Senhor, muito obrigado pelas verdades que o Senhor disse nessa noite, em cada coração. Que a gente possa melhorar. Melhorar como pai, como filho, como esposo, como esposa. Que nós possamos ser melhores cristãos neste mundo caótico. Que a gente possa apresentar, ó Deus, as nossas raízes. Que as pessoas enxerguem, ó Deus, que a nossa raiz está em Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador para todos sempre. Amém.